Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao Salmo Cristão 7. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais sombrias e impactantes das Escrituras. A vida da mulher que muitos consideram a mais odiada da Bíblia. Estamos falando de Jezabel, a princesa cananeia que seduziu reis, desafiou profetas e se tornou o símbolo eterno da corrupção espiritual e moral. Prepare o seu coração, pois essa história é um alerta poderoso para os nossos dias. Jezabel não era uma mulher comum. Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e também sacerdote do deus pagão Baal. Isso significa que ela foi criada desde cedo em um ambiente de idolatria, poder e rituais que misturavam sedução e violência. Quando ela se casou com Acabe, o rei de Israel, trouxe consigo não apenas sua beleza e sua astúcia política, mas também seus deuses estrangeiros e uma influência mortal que desviaria todo o povo escolhido. Foi através dela que Israel viveu um dos períodos mais sombrios de sua história espiritual. Jezabel não apenas corrompeu o coração do rei, mas instituiu a adoração a Baal e a Será em todo o reino. Ela mandou construir templos pagãos com o dinheiro público e iniciou uma perseguição cruel e implacável contra os profetas do Senhor. Sob sua ordem, muitos servos fiéis de Deus foram brutalmente assassinados e o nome do Senhor foi profanado em Israel. Ela queria apagar a fé verdadeira da nação, mas em meio a tanta escuridão, Deus sempre levanta os seus. E ali, resistindo a todo esse mal, estava um homem cheio do Espírito de Deus, Elias, o profeta que não se curvou e desafiou Jezabel e seu falso poder. O confronto entre Elias e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo é uma das cenas mais épicas de toda a Bíblia. Diante de todo o povo, Elias clamou ao Deus de Israel. E o fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício e provando de uma vez por todas que só o Senhor é Deus. Jezabel, ao saber disso, ficou enfurecida. Ela não se arrependeu. Pelo contrário, jurou matar Elias, forçando o profeta a fugir para o deserto para salvar sua vida. Mesmo com a vitória no Carmelo, a influência maligna de Jezabel continuou a se espalhar, contaminando gerações e afastando muitos corações do caminho do Criador. Ela era a personificação da rebeldia contra Deus, mas a justiça divina não dorme e nunca falha. Anos se passaram e o profeta Eliseu, sucessor de Elias, enviou um mensageiro para ungir Jeú como o novo rei de Israel. E com essa unção, veio também a sentença final de Deus contra a casa de Acabe e principalmente contra Jezabel. A rainha, confiante e vaidosa até o último momento, ouviu que Jeú estava chegando. Sabe o que ela fez? Pintou os olhos, arrumou o cabelo e foi para a janela do palácio, pronta para enfrentá-lo com sua arrogância. Mas quando Jeú chegou e olhou para cima, ele não se intimidou. Ele gritou: "Quem de vocês está do meu lado?" E quando alguns de seus próprios servos olharam para fora, Jeú ordenou: "Joguem-na daí." Naquele momento, seus próprios eunucos a lançaram da janela. Jezabel caiu e seu corpo foi pisoteado pelos cavalos e depois devorado pelos cães, cumprindo exatamente a profecia que o Senhor havia declarado através de Elias anos antes. Sua morte foi brutal e seu nome se tornou para sempre um símbolo de impureza, manipulação e desobediência a Deus. A história de Jezabel é tão impactante que séculos depois, no livro do Apocalipse, o próprio Jesus menciona o espírito de Jezabel. Esse espírito representa a falsa religião, a sedução e a corrupção espiritual que tenta, ainda hoje, desviar o povo de Deus do caminho da verdade. A história dela é muito mais do que um simples relato histórico. É um alerta vivo e atual para cada um de nós. Ela nos mostra o perigo de nos misturarmos com aquilo que o Senhor condena. Revela como o orgulho, a busca por poder e o engano podem tomar o lugar da fé verdadeira e nos levar à ruína.
A Bíblia nos ensina que o pecado pode até parecer brilhante e poderoso por um tempo, mas o juízo de Deus sempre chega. Jezabel tentou desafiar o Deus Altíssimo, mas foi destruída pela própria palavra que ela tanto desprezou. Hoje, esse mesmo espírito de engano e rebeldia ainda tenta reinar. Ele se manifesta nas tentações que nos cercam, nas mentiras que ouvimos, na busca por poder a qualquer custo e na ideia de que podemos viver sem Deus. É por isso que nós, como cristãos, devemos permanecer firmes, com corações puros e os olhos fixos em Jesus Cristo, o único Rei verdadeiramente digno de toda a nossa adoração. Se esta mensagem tocou o seu coração, lembre-se, o Senhor continua buscando servos fiéis, pessoas que não se dobram diante do mal, mas que permanecem firmes na fé, mesmo em tempos de grande corrupção espiritual. Que o exemplo trágico de Jezabel sirva como uma poderosa advertência e que a coragem de profetas como Elias e Eliseu nos sirva de inspiração para vivermos uma vida que agrada a Deus. Se você sentiu a presença de Deus através desta palavra, eu te convido a se inscrever agora mesmo aqui no canal Salmo Cristão 7. Deixe o seu comentário aqui embaixo contando o que você aprendeu com essa história impressionante. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta poderosa lição da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz e até o próximo vídeo.